Só esperar iniciar também pelo TikTok, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E na live de hoje o tema é sinais de que a terapia está funcionando, né? E aí, que eu imagino, né, que todo mundo que faça terapia, investe lá o seu tempo, o seu dinheiro no processo terapêutico, realmente quer saber se esse processo terapêutico está funcionando. Será que eu estou no caminho? Será que eu não estou? Nunca fui num psicólogo, e como é que eu vou saber? E no psicólogo é mais ou menos que nem no mecânico, né? Eu imagino que deve ser essa sensação. Você vai no mecânico, ele diz, olha só, o orçamento é esse aqui, e você vai precisar fazer esse reparo, aquele reparo, você achou que você só tinha uma questão e de repente você tá lá há muito mais tempo e de repente exige muito mais tempo de você, exige muito mais coisas do que você tinha imaginado. Então eu imagino que iniciar um processo terapêutico seja mais ou menos parecido com fazer o orçamento com um mecânico, né? A pessoa está tratando de alguma coisa e ela está acusando aquilo e não necessariamente você tem certeza se é justamente esse o caminho que você quer seguir, vamos dizer assim, né? Então, vamos imaginar que você tenha desconhecimento sobre isso e isso te deixa inseguro. Então isso pode ser uma primeira objeção que você tenha e é normal, né? Mas então não parem sempre na primeira objeção, né? Instiguem, conversem, sempre busquem a comunicação. E por que eu sou sempre muito insistente nisso? Porque a maioria de vocês trava nesse aspecto, né? Então, vamos imaginar assim, ó, que dentro do processo terapêutico, mesmo você não sabendo o que o terapeuta está fazendo, a técnica que ele está utilizando, se é mais adequada ou não adequada, de uma forma geral, intuitivamente, a gente sempre sabe por que a gente vai para terapia, né? Eu pergunto, né? Mas por que você quer fazer terapia? Porque eu terminei um relacionamento e eu não consigo viver sem ela. Porque eu tô com crises de ansiedade, com crises de pânico, e isso tá prejudicando o meu trabalho. Perdi minha mãe, eu perdi meu pai, e aí essa situação toda tá me deixando melancólico, depressivo e tudo mais, né? Então, essa é o motivo, vamos dizer assim, que ele fez com que você procurasse o psicólogo, procurasse a terapia, tá? Esse é o sintoma, sua queixa, ok? Então, é importante sim que você tenha claro qual é a sua queixa, mas nem sempre a gente vai ter claro a nossa queixa. Nem sempre a gente vai ter claro sobre o nosso sintoma e também tá tudo bem, tá? Por exemplo, existem queixas muito genéricas, né? Eu sinto um estado de angústia, eu sinto uma sensação de vazio frequentemente, eu sinto que realmente eu sempre estou muito ansioso. Percebe como é um comportamento, um sentimento, mas ele tem um certo aspecto de ser vago, ele é muito vago, ok? Mas é uma queixa, ok? Então vamos guardar essa informação aqui, porque a pergunta da live de hoje é: como que eu sei que a minha terapia está funcionando? Como que eu sei? Então, eu tenho esse primeiro fio da meada, que é o quê? Que é um indicativo, então, de que existe algo que me incomoda. Existe algo sobre mim que me incomoda, e às vezes esse algo que me incomoda, ele deriva em outros sintomas que também me incomodam. De repente eu posso ser tímido, de repente a minha ansiedade leva a uma timidez e me prejudica nas minhas reuniões de trabalho. De repente o fato de eu não falar das minhas emoções faz com que as minhas namoradas não queiram ficar comigo, porque eu não consigo ter sensibilidade sobre o sentimento delas. Enfim, essa é uma queixa inicial, tá? Vamos guardar essa informação um pouquinho, porque assim, ó, o que eu observo que acontece muito? Muitos de vocês sabem que às vezes a coisa não tá legal, que não tá bom, depende, eu não sei exatamente o que é, mas não tá bom. E aí a gente precisa olhar para uma outra habilidade aqui que é necessária
para dar esse movimento de buscar a terapia. E essa outra habilidade aqui que é necessária para buscar a terapia, ela diz respeito a como eu lido, por exemplo, né? Vamos imaginar assim, já que eu comecei falando do carro quebrado, né? Vamos imaginar assim que o teu carro tá quebrado, ou que ele deu problema, e você foi lá no mecânico, né? E pediu para fazer um orçamento. O que será que tá estragado nesse carro? O que será que tá acontecendo nesse carro? Mas há quanto tempo que esse carro está com esse sintoma e eu não fiz nada? Né? Há quanto tempo aquela questão está lá na minha casa acontecendo e eu não faço nada? Então essa habilidade de ação, ela é muito necessária aqui e ela faz total diferença também nesses resultados de terapia, tá? Por quê? Porque demonstra a capacidade que você tem de agir em relação às coisas que você observa. Então pode ser que você esteja muito confuso ainda, numa fase de autoconhecimento muito primária ainda, pode ser que sim. Mas pode ser que você, ao longo desses anos, foi criando um hábito, e hábitos geram costumes, né? Costumes de postergar as coisas, de não resolver as coisas, de deixar as coisas para lá. Então observa como é que você lida, por exemplo, quando um carro teu começa a dar um indício de que ele não está funcionando bem, como é que você lida quando o teu relacionamento começa a dar um indício de que não está legal, como que você lida quando a geladeira, o teu quarto de repente precisa de uma limpeza, a tua casa, como é que você lida com essas questões que acontecem no teu cotidiano? Como que você está lidando de fato com elas? E aí você tem mais ou menos uma perspectiva do quanto você também vai estar disposto a todo esse processo, né? E o quanto essa curva de aprendizado, às vezes, ela está esticada demais, né? Obrigada, muito obrigada. Então vamos retomar lá. A pergunta é: sinais de que a terapia está funcionando. Ok, então a gente precisa de métricas, certo? E eu dei o exemplo do carro. O meu carro, ele estava funcionando super bem, mas esses dias ele começou a ter uma tremida embaixo do motor que ele costumava não ter. Então isso quer dizer o quê? Que existe um parâmetro inicial, existe um lugar inicial onde eu tenho um referencial de como as coisas funcionam bem. Ótimo, muito bom. Mas por que você está falando então, Vanessa, de tempo, de hábito e de costumes? Porque quando você sistematicamente negligencia as coisas que você observa sobre você, você vai se acostumando com elas. Então, às vezes, né, você sabe que o farol está queimado. Ah, mas eu vou ver isso amanhã. Ah, não, eu vou ver isso semana que vem. Ah, não, eu vou ver isso. E de repente você recebe uma multa e você vai pensar que você, na verdade, você estava andando com esse farol queimado há mais de anos. Mais ou menos por aí, tá? Então, quando você volta e decide de repente ir para psicoterapia, não, agora eu realmente vou, você já está tão acostumado com esse carro sem luz, meia luz e tudo mais, que você tem um certo nível de dificuldade até de falar, às vezes, sobre o que seria um quadro bom e um quadro não bom, ok? E as métricas, elas vão vir justamente muitas vezes desse lugar onde as coisas estavam bem. Então, aqui você precisa ter paciência, porque quando você vai fazer, então, o alinhamento com o teu psicólogo, né, que você iniciou o teu processo terapêutico, eu imagino que o teu psicólogo vai perguntar para você, mas o que está acontecendo? Por que você quer fazer terapia? Ah, porque o meu relacionamento tá ruim, ah, porque eu não sei viver sozinho, ah, porque eu não sei falar das minhas emoções, ah, eu não consigo me expressar nas reuniões de trabalho. Ok, então essa é a tua queixa inicial, né? Existe um lugar onde isso foi bom, foi diferente? Ah, existe sim.
Opa, isso dá um prognóstico diferente para o tratamento. Não, eu sempre fui assim, desde que eu lembro, eu sempre fui assim. Isso dá um prognóstico também diferente a respeito do tratamento que vai se dar, mas ele vai indicar para mim e para você que está fazendo terapia comigo que existe algo que a gente vai trabalhar juntos. Então, se a pessoa vem com a queixa de que de repente o relacionamento dela tá ruim, mas ela não quer se separar da mulher dele ou não quer se separar da esposa dela, ok, a gente tem um planejamento terapêutico a respeito disso diferente, porque então, de repente a tua esposa é uma pessoa difícil, o teu marido é uma pessoa difícil, então a gente vai trabalhar nos teus gatilhos, a gente vai trabalhar as tuas gratificações sociais. O tratamento ele vai se dar de uma forma diferente, mas aqui existe um indicador que eu me senti melhor, eu me senti bem dentro, o mais satisfatoriamente possível dentro dessa relação que eu escolho viver, ok? Então, precisa existir aqui, junto com a queixa inicial, um entendimento, então, de onde eu, enquanto indivíduo, eu quero me localizar nesse tempo e espaço. Então, é necessário, sim, dentro de um processo terapêutico, existir uma queixa. Pode ser uma queixa, às vezes tem gente que faz terapia ao longo de muitos anos e às vezes acontece alguma coisa no trabalho, então a gente vai trabalhando as coisas que vão acontecendo ao longo daquela semana. Mas o meu cliente, ele está ciente de que a gente está fazendo isso, ok? A pessoa decidiu optar pelo processo terapêutico assim, sem um objetivo claro. No entanto, eu, Vanessa, particularmente não gosto de que a pessoa venha sem que ela tenha uma demanda inicial, sem que ela tenha uma queixa, sem que ela tenha um fio da meada para onde a gente partir, ou seja, onde a gente está e onde a gente queira chegar, porque eu gosto de me mover por objetivos também. Então eu preciso ver que não só por causa dessa pessoa que eu estou atendendo, mas também por causa daquilo que faz sentido no meu trabalho, observar essa percepção então de que está evoluindo. E para que eu também perceba isso, eu preciso que essa pessoa me dê insumos e diga para mim, olha, eu estou acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não estou dormindo bem, eu não estou vendo ninguém, eu não saio mais com ninguém, eu não quero mais saber de trabalhar. Então existem vários indicadores aqui pra gente de como você está. E por que esses indicadores então são bons? Esses indicadores são bons para mim, esses indicadores são bons para quem eu atendo, e esses indicadores também ajudam a pessoa a fazer algo que é muito desafiador, pelo que eu vejo na minha experiência profissional, que é a validação da própria conquista. Isso é muito difícil para as pessoas. Então não é incomum que as pessoas às vezes sejam validadas externamente, as pessoas comecem a reconhecer por fora, esse aqui recebeu, né, um elogio numa reunião e tudo mais, e a pessoa às vezes nem se dá conta de quanto ela mudou, tá? Mas para o processo terapêutico isso é importante. Então vamos imaginar que você hoje está assistindo essa live e você tem uma queixa. Qual que vai ser a maior dificuldade para você realmente entrar na terapia, né? O quanto de tempo que você está convivendo com essa queixa, o quanto que ela já se tornou um costume para você, tá? Então tome muito, muito cuidado, porque sim, a gente às vezes pode se acostumar com coisas que são muito ruins, a gente pode se acostumar com a ansiedade, a gente pode se acostumar a dormir mal, a gente pode se acostumar a ter relacionamentos medíocres, a gente pode se acostumar a não tomar banho todos os dias, a gente pode se acostumar com muita coisa que não necessariamente é saudável, mas que afetam sim a tua percepção de qualidade de vida, e a falta de entendimento sobre o contexto vai fazer com que você mantenha esse costume, mesmo que às vezes ele seja ruim para você, ruim para as pessoas à sua volta, tá? Então não vai melhorar, né? Isso é importante que fique bastante claro. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, Vanessa fez um orçamento comigo e daí ela me encontrou em algum dia, mandou uma mensagem falando, nossa, eu tô bem melhor, eu não fiz terapia. A maioria das pessoas que fizeram orçamento comigo acabaram voltando às vezes 1, 2 anos, alguns meses depois, e muito pior do sintoma, porque o sintoma ele também vem com essa função de trazer consciência, de trazer sabedoria para você mesmo. Ele não vem para você ficar brigando com o sintoma, né? Então vai piorar. E aí que
quando, né? O que faz então como que uma pessoa, por exemplo, ao meu ver, ela deixe, né, ela esteja, vamos dizer assim, desconectada dela mesma. Como é que pode uma pessoa dormir mal e ela não perceber que ela não dormiu mal? Sinceramente, se eu ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias dormindo mal, no 4º dia, não vai dar bom. Alguma coisa eu vou fazer em relação a isso, né? Alguma adaptação vai ser necessária em relação a isso. Ou eu vou alterar alguma coisa, ou vou mudar, mas eu não vou continuar insistentemente com alguma coisa que me faz mal. Mas como que é possível? Ai, sério? Será que eu esqueci de ligar o áudio? Tem alguém no YouTube aqui que sinalizou pra mim. Vamos ver se dá certo. Pior que acho que então no Facebook também tá sem áudio. Me avisa aqui se deu certo no YouTube o áudio, por favor, já que você me avisou. Muito obrigada por isso. Ai, que coisa. Mas depois eu vou substituir a live, então. Pra quem tava no YouTube, eu substituo a live e coloco um áudio melhor, tá bom? Obrigada por avisar. Então, assim, ó, deixa eu retomar aqui, né? O que faz, então, com que a gente esteja nesse estado de inércia tão grande, né? Que faz com que você barre no primeiro obstáculo aí, né? Geralmente já existe uma dificuldade de ter cuidado com o próprio corpo, geralmente já existe uma dificuldade de ter cuidado com as rotinas de saúde, dos cuidados alimentares, geralmente já tem um descuido com a falta de limites e algumas coisas assim, a respeito das pessoas, dizer não, se colocar como prioridade, e também dificuldades em relação aos relacionamentos, sejam eles relacionamentos afetivos ou não. Então, voltando lá, né, passada essa fase inicial em que você sai realmente da inércia. Ah, Taira, seja bem-vinda, obrigada por avisar. Então, depois que você sai dessa fase de inércia, que é a mais difícil mesmo, que é onde você vê que sim, existe algo que não tá bom, você recobra a consciência e diz, não, realmente esse jeito que eu tô vivendo não é bom, eu não posso simplesmente não dormir mais, eu não posso viver um relacionamento que eu tenho conflito todos os dias, eu não posso simplesmente mais continuar me alimentando como eu tô me alimentando. Quando existe essa, né, quando a pessoa recobra essa consciência, então ela vai para terapia com a queixa inicial. E não se preocupem tanto com a queixa inicial também, porque geralmente a queixa inicial, às vezes, ela é só uma desculpa para ir para terapia. Às vezes a queixa inicial, ela não necessariamente está ligada àquilo que faz com que você desenvolva aquele sintoma, tá? Tem muita gente, eu já atendi casos, por exemplo, de pessoas que vieram por causa do ciúme ou da insegurança, e na verdade, realmente, a relação não era saudável, a pessoa já tinha outra pessoa e aconteciam outras coisas no contexto, mas ela veio por causa do ciúme dela, ela veio por causa da insegurança dela. Eu já vi gente que também já sentia muita raiva, impulsiva e tudo mais, mas aí é função do terapeuta. A tua função é dar esse primeiro passo e saber, Vanessa, eu tô aqui vivendo desse jeito e eu quero viver assim. Eu talvez não sei exatamente para onde eu quero viver, mas desse jeito não dá mais. Desse jeito não dá mais, porque eu tô sendo áspera com as pessoas, porque eu tô sendo grosseira, porque eu tô vendo as minhas relações ao meu lado se deteriorando, porque eu não tenho pessoas de qualidade ao meu lado, porque não tenho pessoas com quem eu confio. E todas essas coisas a gente vai voltar de novo para olhar lá o senso de autoestima, o senso de pertencimento, tá? Mas é importante sim, então nessa primeira fase, você foi para terapia, o que eu pergunto para quem vem para terapia na primeira sessão? Né? Como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? E a segunda pergunta é, como é que eu vou saber que o que a gente está fazendo juntos está funcionando? Por quê? Porque é importante que você também consiga visualizar esse lugar, né? Que você tenha esse indicador interno de que existe então um ponto A e existe um ponto B aonde eu quero ir. Algumas pessoas vêm, por exemplo, para terapia, eu tenho tremor, na hora que eu falo fica tremendo aqui porque tem crise de ansiedade e tudo mais. Então vamos trabalhar isso e esse é o nosso objetivo de terapia. Outras pessoas vêm, por exemplo, para terapia, eu tenho tremor, na hora que eu falo fica tremendo aqui porque tem crise de ansiedade e tudo mais. Então vamos trabalhar isso e esse é o nosso objetivo de terapia. Outras pessoas vêm, por exemplo, para terapia, eu tenho tremor, na hora que eu falo fica tremendo aqui porque tem crise de ansiedade e tudo mais. Então vamos trabalhar isso e esse é o nosso objetivo de terapia.
acontecendo, desenrolando o processo terapêutico e não tendo resultados, tá? Aí é recomendado que o terapeuta mesmo possa falar para ti, ou você também possa falar, olha, eu não tô percebendo melhora nisso, eu não tô percebendo melhora naquilo. E aí, então, você pode procurar um outro terapeuta, procurar um outro psicólogo, enfim. Mas o importante aqui, sim, ao meu ver, é que exista um objetivo no qual o terapeuta e o cliente possam trabalhar juntos, tá? No entanto, às vezes dentro desse contexto geral, acontecem situações em que a pessoa vai trazer conteúdos que não tem a ver com aquele objetivo inicial dela, mas porque aquilo passou a ser relevante para ela. Então, a gente vai tratar isso. Caso não se saiba também, é importante falar que dentro do processo terapêutico, você é assegurado o sigilo, você é assegurado a respeito das coisas que você fala. E no processo terapêutico também é esse lugar onde você pode experimentar ser você. Você pode usar esse laboratório, vamos dizer assim. Por quê? Porque é muito difícil, às vezes, a pessoa tem dificuldade de falar com a companheira sobre sexo. Mas aí vem falar com a terapeuta ele também não consegue falar. É lógico, porque não existiu um lugar onde essa habilidade foi desenvolvida. Então não existe um assunto que não poderia ser tratado dentro da terapia, vamos dizer assim. Tudo que diz respeito a você, tudo que diz respeito ao teu desenvolvimento, tudo que diz respeito aos teus desejos, tudo que diz respeito às tuas angústias, é material, sim, para se trabalhar terapeuticamente. Mas dentro daquilo, então, que a gente determinou que seria um objetivo terapêutico. De repente a pessoa determinou que ela queria melhorar o relacionamento dela e de repente na terceira, quarta sessão decidiu que vai terminar é melhor. Ok, ainda assim o processo terapêutico também pode servir de suporte dentro desse processo, pode servir de suporte para criar habilidades aí de comunicação, habilidades de olhar para os sentimentos, de falar do que se está vivendo. Então, todas essas coisas dizem respeito a um processo terapêutico, que é um processo terapêutico eficaz. Então, a regra de ouro para mim dentro do processo terapêutico é que realmente a terapia ela é um laboratório. A pessoa precisa se sentir à vontade com o terapeuta, e se ela não se sente à vontade com o terapeuta, e isso já foi trabalhado em terapia, então é melhor, de repente, trocar, mudar, experimentar uma outra opção. Mas senão não vai ter como evoluir, né? Mas Vanessa, eu posso dizer que eu tô com vergonha de falar tal coisa? Com certeza que pode, você pode dizer. O importante é que exista algum tipo de movimento, né? Já aconteceu de eu atender uma pessoa e ela ficar a sessão inteira em silêncio. Ela entrou em silêncio e ela ficou em silêncio a sessão inteira. Mas a gente sabe também quando o silêncio ele é pertinente à situação. Então, dentro desse contexto terapêutico, de fato, muitas coisas podem acontecer, a gente pode aplicar técnicas, a gente pode usar hipnose, PNL, constelação, enfim, outras tantas coisas, filosofia e tudo mais. Mas dentro desse contínuo de tempo, precisa existir então um lugar onde eu sei que eu estava e um lugar onde eu estou, né? Então eu já atendi pessoas, por exemplo, que queriam migrar de função, queriam sair de uma função para ir para outra, né? E não tinham um perfil comportamental para isso. Isso foi sendo trabalhado e lapidado dentro do processo terapêutico para que ela se posicionasse de uma forma diferente nas reuniões de trabalho, com as pessoas que ela convive e tudo mais. Então ela se movimentou em direção a isso. Mas dentro desse percurso a gente usou inúmeras técnicas, né? E você mesmo ficando com vergonha às vezes de fazer, porque tem técnicas às vezes que são meio teatrais e tudo mais, mas se você se dispõe a fazer, você vai vendo resultados. E observar os resultados também faz com que você se motive mais a encarar o processo terapêutico. Então, por que é importante esse alinhamento de expectativas já na primeira sessão, né? Porque isso é importante para o terapeuta saber como direcionar o trabalho em relação à queixa que você trouxe, né? Quanto tempo a gente vai precisar, quantas sessões a gente vai precisar para que você chegue num resultado aproximado disso ou
ou que já tenha uma melhora em relação a isso, e para que você também possa se esforçar em relação àquilo que você quer alcançar de uma forma mais clara, né? Então, nesse quesito, sim, é importante realmente você sentir que você está seguro, sentir que você pode ser você e que você pode experimentar as coisas que são propostas pelo terapeuta, ok? Que mais? Será que tem alguma pergunta aqui pra mim? Não tô conseguindo. Obrigada por todas as curtidas. Tem perguntas aqui, vamos ver. Boa tarde, Ronaldo, seja bem-vindo. Aparecida, Sueli, quem mais tá aqui? Irã, Augusto, Maurício, Rodrigo, Isaac, Ronaldo, vamos ver, Dília. Porque uma pessoa procrastinando é para manter na zona de conforto? Porque uma pessoa fica procrastinando para manter na zona de conforto? Freud dizia uma coisa que eu preciso concordar de acordo com o que eu observo na minha experiência clínica, que é a pulsão de morte, né? É a gente ter a própria consciência de que a gente sabota a si mesmo, né? E isso, narcisicamente, a gente não gosta de admitir, né? Mas é uma realidade. E é uma realidade quando você observa que você começa a ter comportamentos que são contraproducentes em relação à tua vida. Tá? E aí, Ronaldo, nesse caso aqui, é válido olhar com mais cuidado, com mais atenção, especificamente a tua relação com a mãe ou a relação com o pai, porque provavelmente existiu uma troca aí de afeto, ou de repente não foi feito esse corte como necessário, mas você não consegue ter energia para tua vida porque você ainda tem preocupações demais com outras pessoas que não são você mesmo, tá? Mas é uma batalha. Uma batalha, cada dia mais você... Obrigada, Isaac, por compartilhar a live. Boa tarde, Arthur. Ok. Então, essa situação assim precisa efetivamente ser tratada, tá? E assim, nesse caso da procrastinação, às vezes um próprio exercício você já consegue... Tem um caso que eu atendi bem recentemente, assim, que ele tinha uma procrastinação de bastante tempo, né? E a gente fez uma intervenção e ele teve uma melhora bem significativa, tá? Então, tem tratamento. Que mais que vai ter de efeito colateral aí vocês fazerem terapia, que vocês vão percebendo também, além da queixa inicial, né? Então, ficou claro que a melhor métrica para você ter a respeito de se a terapia está funcionando é você saber qual que é a queixa que você levou, né? Para a primeira sessão, o que você disse na primeira sessão, e ao longo dessas 4, 5 sessões eu acredito que você tem que ter resultado sim já, tá? A não ser que já aconteceu, por exemplo, de ter de pessoas que vieram só para falar. Aí passou a 4ª, 5ª sessão, né, consciente disso que estava acontecendo, e ela disse, não, agora a gente pode começar a trabalhar outras coisas, porque eu senti que eu me aliviei. Às vezes acontece, às vezes tem situações assim que a pessoa precisa realmente se aliviar muito de alguma necessidade dela, e é isso, a gente não faz intervenções. A pessoa está consciente, você falou, olha, você percebe que você está falando? Sim, mas eu quero pelo menos gastar mais tantas sessões com isso. Falei, então tá bom, tá tudo certo. E isso também faz parte do crescimento da pessoa, do amadurecimento da pessoa, ok? Então precisa ter essa clareza da queixa que eu levei,
dos conteúdos que estão sendo trabalhados e de como eu estou me portando, então, em direção àquilo que é o objetivo final da terapia. Essas duas coisas, elas precisam ser conectadas, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Se não tem clareza de onde quer chegar, então o psicólogo ele também vai precisar desenvolver com você essas habilidades, inclusive para você visualizar, porque sim, algumas pessoas estão em situações tão críticas que elas não conseguem visualizar aquilo porque elas não têm uma habilidade anterior, tá? Então, para chegar nesse passo, vai precisar desenvolver essa habilidade. E, Vanessa, se não tem essa habilidade e não conseguiu desenvolver essa habilidade, então teu psicólogo vai ter que chegar e vai ter que falar pra você, olha, não vai dar, né? Isso também é uma coisa que faz parte do crescimento, a gente aceitar as nossas limitações, né? A gente aceitar, né, que nem tudo vai bastar a gente desejar muito, querer muito e a gente vai conseguir. Mas isso são coisas que são contextualizáveis e não necessariamente, às vezes tem a ver com limitações, de repente a pessoa tem um comportamento, um diagnóstico, né? E a pessoa é bipolar e quer parar de tomar remédio, não vai dar, né? Isso, o remédio faz parte do teu tratamento, nesse sentido que eu tô falando, ok? Mas, de forma geral, então, o que vocês vão observar dentro do processo terapêutico? Vocês vão perceber, de fato, uma melhora nos relacionamentos interpessoais. Vocês vão perceber uma melhora sobre como vocês olham para os sentimentos de vocês, como que vocês lidam com os sentimentos de vocês. Isso não vai ser uma coisa mais que vai angustiar, nem deixar desesperado, e também não vai fazer você colocar os pés pelas mãos, né? Um aumento, então, da capacidade de lidar com emoções mais desafiadoras, e a redução da própria ansiedade, em alguns casos da depressão, que hoje em dia é tão comum também, e esse senso maior de empoderamento a respeito da própria vida, ok? Então, ninguém é para fazer terapia sem que tenha resultado, sem que, né, eu vou lá, falo para terapeuta de novo, tem cliente meu que diz assim, fez 2 sessões comigo e valeu pelas 6 sessões que tinha feito em outro lugar, né? Então, a gente sempre precisa olhar para nossa responsabilidade também, e às vezes eu também já atendi pessoas que preferiram ser atendidas por outras pessoas, e isso também faz parte. O que não faz parte é você ficar estagnado. Ficar estagnado realmente é muito, muito ruim, tá bom? Alguma pergunta para hoje? Nada? Obrigada a todo mundo que tá aqui também no Instagram. Muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Bom receber pessoas novas aqui também. Raquel, Giovanni, Clarice, Li, RDG, né? Nada. Obrigada, Isaac. Muito obrigada. Então, obrigada pela presença de todos vocês aqui na live de hoje. Eu vou encerrando aqui pelo Facebook. Pelo YouTube. Tchau, tchau para todo mundo do YouTube. Quarta-feira estaremos aí de novo, ok? Obrigada a todo mundo aqui do Instagram também. Você também, Ronaldo. Fica com Deus também. Beijão e até quarta.